Eu sou amor, eu sou perdão, eu sou a paz, eu sou união. Tenho coragem, muita alegria, sabedoria e gratidão. Eu me amo. Eu sou o amor, eu sou o perdão, eu sou a paz, eu sou a união. Tenho coragem, muita alegria, sabedoria e gratidão. Eu me
tarde a todos. Estamos ao vivo com a live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. E hoje temos um convidado, o José Antônio, e o tema... Vamos então chamar o nosso palestrante aqui. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Boa bem? tarde, pessoal. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz aos nossos corações nessa tarde de hoje. Seja bem-vindo, é um prazer ter você para fazer nossa palestra hoje. E fica à Prazer vontade, enorme. então, a palavra é sua. Tá. Só me tira uma dúvida, 30 minutos, é isso? Isso. Ok. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz aos corações nesse momento. Quando Moisés recebeu o chamado de Jesus, o chamado do Senhor, para que abandonasse todas as regalias que tinha dentro do palácio faraônico, já que ele foi resgatado no rio Nilo, ainda bebê, em um pequeno berço de vime, um cesto de vime. Ele então, aos 40 anos de idade, recebeu um chamado do Senhor para que pudesse libertar o povo hebreu e, a partir daquele momento, constituir uma nova filosofia de vida para aquele povo e pudesse ajudar aquele povo que era escravo do povo egípcio a poder, então, criar a sua própria pátria, criar a sua própria nação. Moisés, evidentemente, recebeu esse chamado, ele que fora criado entre o povo egípcio, sabia que tinha toda uma filosofia, inclusive bebeu de toda aquela ciência do povo egípcio, toda a filosofia do povo egípcio, tinha profundos conhecimentos do magnetismo e também das ciências ocultas do povo egípcio. E naquele momento que recebe esse chamado sublime, esse chamado divino, certamente não hesitou no seu coração, médium audiente extraordinário de efeitos físicos, médium vidente que era, Moisés entendeu esse chamado e com certeza levou adiante aquele pedido do Cristo. E ao abordar o povo hebreu, fazer esse povo entender a grande missão que tinha, depois da sua travessia pelo Mar Vermelho até chegar ao deserto, Moisés teve que experimentar todos os tipos de provações possíveis para que pudesse, então, levar adiante essa tarefa durante mais 40 anos no deserto, a fim de poder fazer aquele povo entender a grande missão que ele havia trazido ao mundo, de revelar o Deus único, de trazer os 10 mandamentos da lei de Deus e todo o complemento daquelas leis que existem dentro do Pentateuco mosaico. Então Moisés, ele precisou da grande fé dos grandes profetas para poder executar uma tarefa de tal envergadura. Moisés foi, além de um grande profeta, médium extraordinário, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele também foi legislador e um grande estadista. E um grande líder, sem dúvida, o que não podemos esquecer nunca, a liderança que Moisés tinha, que exercia sobre o povo, era realmente magnífica. Como legislador, Moisés muitas vezes teve que utilizar dos seus conhecimentos para que pudesse, então, através destes conhecimentos, fazer com que o povo se conduzisse melhor, tivesse uma conduta mais reta. Moisés teve uma tarefa difícil, por isso tinha que ser muito grande a sua fé naquele ideal, muito grande a sua fé no objetivo final que ele deveria alcançar através daquele processo todo. Mas então muitas leis que ele trouxe para o povo hebreu, que era um povo indisciplinado, um povo rebelde, ele precisou
adequar aquelas leis à condição daquele povo. Os 10 mandamentos, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, é o farol da humanidade. Sem dúvida alguma, os 10 mandamentos, eles são tão atuais quanto na época de Moisés, quanto na época de Jesus. Então, o que nós podemos entender é que Moisés precisou criar algumas leis particulares para que o povo pudesse absorver melhor aquela lei divina. E daí, então, ele deu a essas leis vindas do mundo espiritual. Certamente sempre foi muito intuído, sempre foi muito orientado por espíritos da mais alta envergadura e pelo próprio Jesus, que conduziu o seu messianato. Mas, sem dúvida alguma, ele precisou, como legislador, criar leis particulares para ajudar na condução daquele povo no dia a dia. E é por isso que depois Jesus vem e diz: entender melhor todo aquele processo. Então é muito importante nós lembrarmos que a grande fé que Moisés trazia é essa fé inspiradora que nos leva a realizar as obras na nossa vida, que nos leva a trabalhar no sentido da nossa melhoria moral, do nosso crescimento. E quando Jesus fala, então, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. Evidentemente, Jesus não se referia às montanhas do Monte Arará, por exemplo. Não se referia às montanhas do Himalaia. Não, evidentemente não. Jesus se referia às montanhas que temos dentro de nós mesmos. Porque trazemos em nós o céu e o inferno. O anjo, ainda em processo de construção, mas ao mesmo tempo, muitas forças demoníacas interiores que trazemos em nós, que são as imperfeições que carregamos de eras remotíssimas, de um processo de longas reencarnações e que estão dentro de nós. São essas as montanhas que Jesus queria nos apresentar. De pequenos esforços que fizéssemos, se tivermos a vontade, podemos sim vencer essas imperfeições, essas barreiras, essas dificuldades que encontramos no caminho, os obstáculos, a calúnia que encontrarmos, as ofensas, as perseguições, que todo aquele que tem uma fé, seja ela espírita, seja ela evangélica, católica, hinduísta, budista, ou da Umbanda, ou seja, de que religião for, todos nós temos os obstáculos na vida. E Jesus se referia, então, a essa fé. Mas a fé num sentido mais amplo, não só no sentido religioso, ela é essa mola propulsora que leva, por exemplo, o cientista a ter aquela confiança de que vai realmente dar certo, de que realmente aquele projeto em que ele está trabalhando chegará ao seu ponto final. Thomas Edison, grande inventor da lâmpada elétrica, tentou mais de 900 vezes para chegar àquilo que nós temos hoje, que é a lâmpada elétrica. Einstein disse certa vez, uma coisa só é impossível até alguém provar o contrário. A lei da relatividade, ou as leis da relatividade, que Einstein pregou, que Einstein divulgou, a princípio nem foram aceitas pelos cientistas. E Einstein acreditava que era uma grande verdade, que estava diante daquilo ali, de algo muito superior para a humanidade. Acreditou na sua teoria, trabalhou nessa teoria, a sua fé, a sua confiança o fez entender que ele tinha aquela missão de trazer essa revelação no campo da ciência para
toda a humanidade. Imbuído desse sentimento da fé, da confiança que Einstein tinha, ele então foi capaz de mudar o pensamento de muitos cientistas naquela época. A princípio, 12 apenas que compreendiam a teoria da relatividade de Einstein. Depois, essa teoria se espalhou pelo mundo e hoje ela já é aceita por um bom percentual de todos aqueles homens da ciência, pela ciência, e revolucionou o campo da física, da matemática, e fez realmente o homem entender um aspecto muito mais amplo, e fez então nascer essa teoria que tem trazido tantos benefícios para a humanidade. Podemos então voltar um pouco para o campo religioso e encontrar Irmã Dulce. Irmã Dulce, da Bahia de Salvador, que recentemente até foi canonizada aí pela igreja, ela realmente teve uma vida santificada, de amor ao próximo, dedicada aos seus semelhantes o tempo todo. Irmã Dulce, para muitos que não sabem, tinha uma deficiência física que a fez ficar paralisada na cama. Ela tinha muitas dificuldades de locomoção, ou ficava na cama, ou se locomovia através de cadeira de roda, sempre com a ajuda de alguém. Irmã Dulce construiu um dos maiores hospitais da cidade de Salvador. A obra extraordinária que ela desenvolveu, ela, na cama, revolucionou o mundo, deitada, com suas dificuldades, sem caminhar, sem se locomover, ela conseguia fazer tudo. Ela até tem uma história interessante que Divaldo conta, que ela sempre vivia deitada nessa cama. E sempre ela estava numa cama bem velhinha. E as pessoas chegavam e ficavam com muita piedade. Ô, irmã Dulce, vou comprar uma outra cama para você e vou lhe dar de presente, porque a sua já está muito velhinha. Ela ficava muito feliz. Cada cama que as pessoas doavam, ela encaminhava para as enfermarias do hospital da irmã Dulce, daquele hospital maravilhoso que existe em Salvador, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e realmente é uma obra maravilhosa. Então, irmã Dulce ganhou muitas e muitas camas através da sua humilde caminha, na qual ela sempre vivia deitada, e sempre as pessoas compadecidas com aquela situação dela naquela cama, fazia essa doação. E tem uma história bastante interessante para provar o quanto irmã Dulce tinha essa fé, essa confiança em Deus que devemos ter. Essa confiança de que nunca nos faltará o necessário, como muito bem diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma confiança dinâmica. Não é a confiança do preguiçoso, do acomodado, do ocioso. É a confiança do servo que trabalha no sentido de fazer aquilo que deve ser feito. Foi o que aconteceu com Moisés. Mesmo diante de todos os tropeços e dificuldades, ele levou a obra até o fim, naquela confiança em Deus que nunca ia faltar essa assistência da providência divina. Irmã Dulce também, todos os momentos que enfrentava dificuldades, ela disse então a Divaldo, Divaldo, eu aprendi que é melhor pedir para a Mãe Santíssima no caso, do que pedir para o filho, Jesus. O filho é meio distraído, mãe é sempre muito cuidadosa e responde rápido. Ela disse, vou lhe contar uma história, você não conte para ninguém. Divaldo só contou para metade do mundo. Então, Divaldo, naquele momento, ele conta que irmã Dulce, uma vez estava passando por muitas dificuldades, não tinha como pagar o 13º dos funcionários do Hospital das Obras Sociais, irmã Dulce. E ali então, ela orou, pediu, Mãe Santíssima, me ajude, me dê uma inspiração, o que podemos fazer para resolver essa situação? E não era uma folha de pagamento pequena, era realmente uma soma bem alta. E irmã Dulce, então, orou, pediu muito à Mãe Santíssima. Deu meia hora, o telefone tocou. Quem era? Roberto Carlos, o grande cantor Roberto Carlos, dizendo, irmã Dulce, como vai a senhora? Tudo bem? Estou ligando para ver como estão as coisas por aí.
e eu queria dizer que vou fazer uma doação para a senhora de R$ 200.000. Me passe a conta que já vou transferir o dinheiro. Ela agradeceu muito a Roberto Carlos e o dinheiro deu para pagar o 13º, ainda sobrou para outros investimentos. É a fé, é a confiança em Deus. Allan Kardec nos diz que existem 2 tipos de fé: a fé humana e a fé divina. A fé humana é essa confiança que nós temos em nós. O sinônimo hebraico da palavra fé é confiança e não acreditar. Confiança é autoconfiança no meu potencial, nas faculdades que eu tenho latentes em mim e na minha capacidade de realização. Vamos pegar, por exemplo, o grande piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, que foi um piloto que, além da sua característica, da sua habilidade como grande piloto, era um grande homem, um ser humano extraordinário, que inclusive conseguiu fazer aquilo que poucos conseguem nesse mundo, sobretudo se são artistas, se são jogadores de futebol, se são alguma celebridade. Geralmente a pessoa só faz a doação se aparecer na imprensa. Ele conseguiu manter uma fundação escondida das pessoas sem que ninguém soubesse. Só descobriram depois da morte porque sua irmã contou. E ela mantém essa fundação até hoje, a Fundação Ayrton Senna. Então, Ayrton Senna tinha um grande potencial como piloto, mas como ser humano, ele também acreditava sempre nesse potencial. Trabalhava, lutava por ele e fazia de tudo para sempre estar em primeiro lugar naquela condição. Para ele, a competição da Fórmula 1 não era só uma competição, competir por competir, mas havia ali um trabalho muito maior que era realizado e ele encarava isso como uma verdadeira missão. Tanto que perdeu a própria vida desenvolvendo essa missão através de um processo de fatalidade, que nós percebemos que, com certeza, ele tinha o seu resgate reencarnatório e partiu daquela forma. Muitos pilotos vivem até os últimos momentos, correm, fazem tudo e, no entanto, não vão partir por esse processo da desencarnação violenta. O que ocorreu com ele foi realmente uma fatalidade, um processo de resgate de uma outra existência. Mas então, essa fé, essa confiança que nós temos, ela nos faz realizar sempre algo mais, no sentido profissional, no sentido familiar e no sentido pessoal. Então, se nós temos essa capacidade interior, fala, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se a pessoa coloca isso como uma capacidade sua, ela vence essas dificuldades. No livro Mãos Talentosas, nós temos o exemplo de um médico que venceu todas as dificuldades que nós podemos imaginar. Estudou numa das melhores universidades dos Estados Unidos e trabalha num dos hospitais mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele se formou como neurologista e negro, tinha dificuldades imensas, sofria bullying o tempo todo, muitas dificuldades no campo do aprendizado, filho de pais separados, sua mãe era uma guerreira e sempre dizia ao seu filho, você vai conseguir, meu filho. Você tem potencial, você vai ser médico e você vai conseguir. E isso fez ele incutir essa capacidade, essa é uma história real, essa capacidade de poder realmente fazer esse algo mais. E ele insistiu na ideia e estudou numa das melhores universidades dos Estados Unidos, vencendo toda uma trajetória antiga, anterior, de dificuldade de aprendizado, de dificuldade com relação aos seus colegas, de bullying e de situações várias que teriam ocorrido, que teriam acontecido naquele momento, na sua juventude, na sua adolescência, na sua juventude, e que por fim ele então conseguiu ultrapassar essas situações e vencer. Poderíamos dar muitos exemplos. Temos o exemplo de Abraham Lincoln, por exemplo, nos Estados Unidos, que até os 18 anos era analfabeto. Morava em uma fazenda com seus pais, filho de lenhador, também lenhador,
Abraham Lincoln, aos 18 anos, tomou a decisão de estudar, foi para a cidade, formou-se em direito e disse para os pais: eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Evidentemente, ele se preparou para isso. E, ao estudar direito, ele então se lançou à sua candidatura, a princípio como deputado, tentou 2 ou 3 vezes, não conseguiu, teve muitos fracassos e muitos revés e muitas dores na sua vida, e a partir disso, então, ele foi, pouco a pouco, ele foi vencendo essas dificuldades até que se elegeu como deputado, depois como senador, depois como presidente da República. Foi um dos que mais lutou nos Estados Unidos, realmente, pela justiça social, e deu um grande exemplo como um grande estadista que foi dos Estados Unidos. Mas aí existe a fé divina. A fé divina, que é a outra fé que Allan Kardec nos fala, essa fé é a nossa confiança em Deus. É a fé que Moisés tinha, que Abraão tinha, que Jesus tinha, que Allan Kardec teve também, que Chico Xavier teve, que Dr. Bezerra de Menezes teve. Essa fé que nos faz acreditar nesse poder supremo e nos faz ajudar, auxiliar o nosso próximo e nos faz ir em busca dos nossos semelhantes para realizar obras de amor, de caridade e de bem. Era essa fé divina que Irmã Dulce tinha. Essa fé divina que move montanhas e mais montanhas que encontramos pelo caminho. Porque sabemos que Deus sempre nos ajuda, que temos a assistência dos bons espíritos quando nós trabalhamos por isso. Quando nós lutamos, quando nós fazemos a nossa parte, o mundo espiritual também nos ajuda. O mundo espiritual também nos auxilia. O mundo espiritual está ao nosso lado para nos fazer alcançar os objetivos propostos. E então, é exatamente isso que é a fé divina. Essa fé que move toda e qualquer montanha do caminho. Imagine-se Allan Kardec, que era um homem erudito, conhecedor de todas as ciências do mundo, da filosofia, que falava 9 línguas, pedagogo, extraordinário educador, formado em letras e ciências naturais. Ele também, como Moisés, foi preparado no mundo da ciência e do conhecimento. E aos 50 anos também recebe um chamado do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade lhe diz que ele tinha a missão de trazer uma nova revelação ao mundo, que a tarefa dele era dos reformadores. E dizia: não pense que será fácil a sua tarefa. Não pense que será somente sentar na mesa e escrever alguns livros. Não. A sua tarefa é a dos reformadores. E é uma tarefa difícil, que exige renúncia, que exige sacrifício, que exige humildade. Serás perseguido, caluniado diversas vezes. E haverá momentos em que, no seu íntimo, você terá vontade de desistir. Mas creia, estaremos sempre junto de você. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec coloca essa revelação divina, falando do Espírito da Verdade e das suas orientações, naquele momento da sua existência, aos 50 anos de idade, quando ele então recebe esse chamado do alto para codificar o Espiritismo. E que missão maravilhosa essa de Allan Kardec, de trazer esse Pentateuco kardeciano, de trazer a Revista Espírita, 12 anos de estudos, 12 anos dedicados a essa obra tão bela, a essa obra tão profunda que é a filosofia e a ciência espírita. Mas ele precisou para isso de muita fé, porque somente o conhecimento não suportaria, ele não daria conta. Se fosse um processo só intelectual, certamente Allan Kardec teria sucumbido na sua tarefa. Mas, através desse processo da fé em Deus, nos espíritos, que o assessoraram, que o ajudaram, ele teve, então, levou essa missão adiante até o fim da sua existência. Então, a fé
essa bússola divina, essa mola propulsora que nos ajuda e que nos conduz e que nos faz compreender essa verdade sublime, essa verdade divina que nós estamos então procurando. Através da fé, tudo se torna mais fácil. Diante, por exemplo, da pandemia que estamos acompanhando nesse momento, na atualidade, é preciso ter muita fé para suportar esse momento, para levar adiante, para que possamos, então, nos conduzir da melhor forma possível diante dessa situação, dessa dificuldade. Então, que Jesus nos dê paz, nos dê amor, nos dê luz, nos fortaleça os corações para que nós possamos compreender, nesse momento de provas, dificuldades que estamos enfrentando, que possamos, então, buscar sempre essa fé divina para nos fortalecer no caminho do bem, no caminho da paz. Agradeço a atenção de todos, o carinho, o amor, que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça. Graças a Deus, um grande abraço e muita paz. Obrigada. Foi um prazer ter você com a gente e esperamos a sua presença mais vezes aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço para todos vocês aí do Fabiano de Cristo. Manda um abraço aí para a Elza, para a turma toda aí, o André, a esposa, tá? E estaremos aí sempre à disposição quando precisarem. Um grande abraço, fica com Deus. Outro abraço, tchau, até mais. Até mais. E agora nós vamos chamar o Renato, que ele vai fazer a prece final e o passe virtual. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro ao José Antônio, né, pela palestra maravilhosa que ele fez e espero poder contar com ele novamente algumas vezes. Então vamos mentalizar primeiramente a água fluidificada, para aqueles que colocaram a garrafinha de água aí nas proximidades. Vamos todos mentalizar essa água sendo fluidificada pela espiritualidade. Muita energia descendo do alto, com os medicamentos trazidos pelos espíritos da natureza, que trazem nesse momento os medicamentos que cada um necessita, sendo esses medicamentos manipulados pela equipe espiritual, juntamente com energias, com os fluidos de doação dos médiuns, que são retirados pela espiritualidade e manipulados para que sejam colocados na água de cada um o seu medicamento necessário que cada um necessita nesta semana. Que Jesus abençoe essas águas. E vamos então passar para o passe virtual. Vamos todos nós fecharmos os olhos, concentrarmos para recebermos bênçãos e bênçãos nesse momento. Vamos todos imaginar na beira de um rio de águas cristalinas. Do lado esquerdo, muita montanha, muitas árvores, ipês rosa, ipês amarelos, ipês brancos, muita cor, muito bonita. Do lado direito, uma paisagem plana, também com muitos arbustos, muitas flores, muita energia, muita vibração na natureza. Vamos então aproximar entre os dois lados, de frente para nós, uma cachoeira muito alta, uma cachoeira que desce, que alimenta este rio. Vamos mentalizar essa cachoeira que, devido à sua altura, a água se transforma em vapor e bem com a brisa sendo trazida para todos nós. Então vamos mentalizar, olhando para o alto, sentindo essa brisa suave dessa cachoeira, essa água, essa umidade vindo pelo ar e nos envolvendo. Agora vamos mentalizar bem em cima dessa cachoeira, Jesus e Maria, Mãe Santíssima, de mãos dadas e olhando para todos nós. E eles de seus corações saiam raios de luz que descem sobre todos nós, misturando com essa água, esse vapor de água que sai da cachoeira,
E essas energias de Jesus e de Maria, misturando nesse vapor e trazido pela brisa, envolve todo o nosso ser, trazendo os medicamentos que cada um necessita para se curar dos seus transtornos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais ou espirituais. Vamos receber essa energia, essa brisa, com essa umidade, com esse ar que contém fluidos medicamentosos, os fluidos de Jesus, fluidos de cura, de Jesus e de Maria. Vamos receber essas energias que transmutam as nossas energias. Todas as energias negativas são transmutadas, são eliminadas e substituídas por energias mantidas por essa vibração que Jesus e Maria, que envolve a cada um e deseja a todos nós que recebamos essa energia nos ajudando ao nosso equilíbrio. Obrigado, Jesus, obrigado, Maria. Que todos possam ter uma semana muito boa de paz e de harmonia, com saúde e com a proteção divina. Que assim seja. Então, agradeço aí a todos, né? E a gente aguarda vocês aí na terça-feira, às 8 horas da noite, para mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Um abraço a todos. Que assim seja.